noite. Eu queria que a gente começasse naquele mesmo esquema que a gente começou semana passada. Que a gente falasse um pouquinho do processo criativo de vocês. Então, quem falou na semana passada um pouco do processo criativo, deixa essa semana para alguém falar aí 2, 3 minutos sobre a atividade da semana passada. Inclusive, as dificuldades, né? Porque eu percebi que foi um assunto delicado para alguns, um pouco difícil. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho do processo criativo. Quem pode começar? Posso começar, Zé? Pode, Sá. Então, foi bem difícil eu escrever aquela carta, porque porque é um tema muito complexo, né? Só que aí, na verdade, eu não sabia para quem que eu ia escrever a carta. Eu falei assim, eu preciso escrever para ela. Eu nunca tive a oportunidade de conhecer ela do jeito que eu queria, né, a minha avó. Então, talvez ela até ache meio estranho que eu escrevi para ela, né, logo eu. Mas eu escrevi, falei pra ela o que tava rolando. Falei, ó, tá acontecendo isso e isso aqui. Eu sei que você não vai ficar abalada com isso, porque a senhora raramente se abala, pelo que eu ouvi falar, né? Se abalava, enfim. Mas eu falei pra ela que se pudesse, pra ela mandar um pouquinho da força dela pra gente, porque só um pouquinho da força que ela tem já ia dar esperança pro mundo, né? Então, e aí eu tive que refletir muito nela e no fim do mundo, né? O que a gente vai ser quando a gente morrer. Eu refleti muito nisso também. E aí eu coloquei esse sentimento, assim, nessa carta. E acho que foi isso. Legal. Muito bom, eu fiquei muito emocionado, ainda mais um sábado à noite em quarentena, né? Ler uma carta para minha mãe é muito emocionante. Ok, Gi, eu li sobre a Débora, tá? Que ela tá com um problema na internet. Mais alguém? Por Eu? favor. Posso? Desculpa, pode falar, Raíssa. Vamos lá. Tem certeza? Tenho absoluta. Bom, foi bem complicado, assim. A ideia que eu tive, que eu tive de fazer, de pegar relato das pessoas, foi até no sábado à noite, assim, foi de última hora, apareceu essa ideia na minha cabeça. A ideia da foto, a partir do momento que a gente começou a falar sobre caos, eu vi, tipo, a imagem na minha cabeça, sabe? Eu falei, se ele pedir a manifestação, eu vou querer fazer uma foto também. Então, aí eu já fui montando as ideias. Nossa, foi uma correria, tipo, pra montar a foto e tal. Eu tive ajuda da minha mãe, das minhas sobrinhas, das minhas primas. Aí, na hora que eu comecei a pegar o relato de todo mundo, assim, eu falei, tá, é isso, assim, que eu quero fazer. Porque mostra também a diferença da visão de cada pessoa, assim, a visão deles, assim, de tudo que a gente tá passando, de tudo que a gente, você sabe, de fim do mundo ou esperança que eles têm. E o da hora é porque eu peguei de várias idades, né? E a minha, tem um relato que mais me chocou, assim, mais mexeu comigo foi da minha sobrinha. Ela só tem 11 anos e ela falou que para ela todo o caos era homofobia, preconceito, violência. Nossa, mexeu muito comigo. Foi, tipo, incrível fazer essa manifestação. Muito bom, Ra. Li? Oi. Bom, eu também tive muita dificuldade, assim. Eu passei por uma semana meio conturbada, meio triste, assim. E aí eu quis colocar no papel tudo que a gente já vivenciou nesse mundo, sabe? Quase tudo, na verdade, né? E, e aí eu coloquei as coisas que a gente vivenciou. Então, eu fui para a internet, eu vi muita guerra, então eu me baseei muito nisso. E muito preconceito, em mulheres que foram caladas, em mães que sofrem, sabe,
a música da Elsa me chocou demais, sabe? Aquela mãe que ama, mas é um filho que é problemático. Olha que situação difícil. E os nossos governantes que ficam sentados em suas cadeiras majestosas, olhando e rindo de tudo isso, né? As pessoas que a gente colocou lá na cadeira, né? Então, são coisas revoltantes. Eu escrevi o texto e mandei, mas assim, meu coração ficou pedindo para que eu deixasse uma mensagem de esperança. E eu acabei não deixando uma mensagem de esperança lá, né? Mas isso vai vir, vai vir. Essa mensagem de esperança vai vir em outro trabalho. Então, assim, a minha dificuldade foi essa. Eu tenho uma dificuldade para escrever, eu tenho essa dificuldade. Então, mas eu coloquei ali tudo que o meu coração estava sentindo. Então, a minha inspiração foi essa mesmo, sabe? As nossas angústias, as vivências de coisas ruins que a gente tem passado nesse mundo. É isso. Muito legal. Mais alguém para a gente encerrar essa etapa de quem? A Bruna. Bruna, vamos lá. Bruna! Mas então, eu queria falar que, assim, no início, logo quando você propôs o tema, Bruna, nós tá te cortando o som, nós não estamos te ouvindo. eu acho que seria uma coisa de escrita. Eu acho. Não. Melhorou? Tenta agora. Sim. Melhorou? Tá. Então, logo quando você falou do tema, eu comecei a parar para ver em relação ao fim do mundo. E a questão do fim do mundo, eu acho que foi bem relativo, e eu acho que a gente está presenciando o fim do mundo. E ao mesmo tempo a gente não tá. Então, tipo assim, porque é uma incerteza. Vou deixar isso na minha carta, porque eu acho que alguém comentou sobre a questão do pessimismo e a questão do otimismo. Porque eu acho que pega nessa parte da incerteza, porque a gente não sabe. Então, eu coloquei, eu tentei escrever todas as minhas aflições e, tipo, tudo que foi ocasionado pela gente, tipo, eu não acreditava no fim do mundo até fazer parte dele, tipo, a gente tá presenciando o fim do mundo, mas e se não for o fim do mundo? Mas e se for a gente que fez o fim do mundo? Então, é bem complexo, e foi desde terça até sábado, que foi eu fiquei pensando, eu ia dormir pensando como eu podia fazer, eu tomava banho escrevendo na minha mente, então, tipo assim, foi uma coisa que, aí, sábado eu falei, não, vou escrever, aí eu fui escrever. Aí, na hora da escrita, assim, foi tanta coisa que, tipo, tudo é o fim do mundo. E eu coloquei também a questão do fim do mundo pra gente, porque é relativo. Às vezes acontece uma coisa, tipo, comigo, que pra mim, nossa, é o fim do mundo. Só que pra outra pessoa, talvez o fim do mundo dela seja outra coisa. Então, tipo assim, eu já acreditei no mundo, o fim pra mim já teve. Pra outra pessoa também. Isso junta o fim do mundo coletivo. Então, a gente proporciona o fim do mundo. É uma coisa bem, assim, bem louca, mas é muito real. E eu coloquei essa questão da incerteza, a questão do pessimismo e do otimismo, porque ao mesmo tempo que eu sei que talvez possa estar acontecendo o fim do mundo, a gente é a mudança no mesmo tempo, né? Então, assim, se eu não quero o fim do mundo e se eu não concordo com o que a gente está fazendo, eu tenho que mudar. Então, se cada um mudar para não ter o fim do mundo, a gente não vai presenciar o fim do mundo, entende? É uma coisa bem pira, mas é bem legal. Eu gostei muito de fazer, que mexeu muito. E o texto da carta, na hora que eu escrevi a carta, eu falei, para quem que eu vou escrever a carta? Que nem a Samara falou. Só que eu falei assim, eu acho que eu vou escrever para uma pessoa, só que essa uma pessoa é todo mundo. Então, eu acho que foi bem impessoal e, ao mesmo tempo, foi pessoal. Porque eu acho que quando você lê, você se identifica. Então, só que não foi para você, entendeu? Só que foi para todo mundo. É uma coisa bem completa. Mas, foi isso. Eu gostei bastante de fazer. Foi um tema que ficou bem legal e que, realmente, eu acho que mexeu muito com todo mundo. Muito bem. A Raquel, então, quer encerrar, para não dar briga aí? Então, para mim, eu pesquisei bastante referências, né? Principalmente em filosofia, em programação, nossa era digital, a questão, sei lá, né, do que a gente está passando.
E eu não sei, porque eu sou uma pessoa emocionada, sabe? Então, toda hora eu tô chorando muito. Principalmente nesses tempos de pandemia que a gente tá passando. Igual a Bruna, eu também pensei bastante. Eu gastei muita folha de caderno, coisa errada, mas escrevendo e tentando pensar. E realmente mexeu muito comigo. E eu tentei pensar, escrever de uma forma um pouco assim, racional, equilibrada. Não sei se deu para passar isso pelo que eu escrevi. Mas de uma forma assim, certeira, sabe? Porque são tempos assim, sombrios. Então, mas resta ainda uma esperança, como a Gui falou. Acho que a esperança é a última que morre. E é isso. Legal, isso, é muito muito bem. difícil pra mim. Mas pelo menos saiu alguma coisa. Não, não é alguma coisa. Saiu um relato histórico de cada um. A gente começa a perceber formas que cada um tem de expor aquilo que está dentro. Muitos falaram do fim do mundo com certeza, uns com incerteza, uns com leveza, uns com esperança, uns com... É muito particular de cada um, não é? A gente tem um tema que a gente falava sobre a poesia do fim do mundo, e aí a gente tem uma série de textos e produções artísticas, umas objetivas, umas subjetivas, e todas elas mostram, na verdade, a linha psicológica de cada um. A gente começa a identificar psicologicamente quem são esses artistas que estão aí, né? Porque o tema era o mesmo, e aí essa diversidade de linguagens que a gente viu. Pergunto para a Ali, que é uma pergunta que é muito interessante para todo mundo. Você já tinha prestado atenção naquela letra ali, Meu Guri, já que você citou ela aí na sua referência? Você já tinha parado para prestar atenção nessa letra? Não, nunca tinha, não. E aí foi assim, foi bem chocante para mim. Na realidade, a gente ouve, mas não enxerga a letra da música, não enxerga o que ela quer dizer com isso. E para mim ficou muito forte. Como eu sou mãe, assim, não só por isso, mas sou mãe, sou mulher e eu me coloquei no lugar dela, entendeu? Então a letra pesou muito para mim. Certo. Por que é que a gente prestou atenção na letra? Porque eu coloquei legenda. Porque muitas vezes a gente está ouvindo a melodia, a gente está curtindo aquela melodia, e a gente até ouve a letra, mas a gente não percebe a poesia. Por isso que tudo que eu fiz, eu coloquei legenda, que a gente precisa começar a ler também, para a gente compreender melhor, né? Então, é uma boa sacada, né? Assim, vocês não perceberam que tinha a legenda, mas vocês conseguiram, talvez, prestar atenção melhor. Isso faz parte da produção de texto. A gente precisa ler, interpretar, não é? Porque não é só a melodia ecoando. Com relação ao que a Bruna falou, na verdade, é muito interessante porque todo fim do mundo gera um novo mundo, uma renovação. É um ciclo, não é? Por isso que essa incerteza acaba ou não acaba. Pode até acabar, mas ele se renova. Muito interessante as produções. Algumas, assim, muito profissionais, assim, de um nível muito bom, eu digo em questão de texto. E os desenhos incríveis, as fotografias incríveis. E aí, a gente fechou um negócio super bacana, assim, a poesia do fim do mundo. Eu tenho umas coisas para falar. A primeira delas é, quando vocês escreverem um texto e tiver referências de outro autor, imediatamente, quando vocês postarem o texto, coloca a referência. Olha, foi inspirado tal, tem um trecho do Gilberto Gil, misturado com Caetano Veloso, misturado com, sei lá, com Vinícius de Moraes. Isso serve também para a fotografia e para o desenho. Por quê? Porque eu estou fazendo um compilado aqui, isso tudo vai para o projeto. E eles vão colocar tanto textos
quanto imagens. Se porventura a gente pegou uma imagem na internet e a gente posta isso nesse livro como se fosse nossa, a gente tem um problema, porque a gente está prejudicando um artista. Então, todas as vezes que a gente pegar um trecho de uma música, uma imagem que não foi a gente que criou, coloque. Essa imagem é do fulano de tal. Porque a gente, como artista, a gente não quer ver o nosso trabalho desvalorizado. Então, a gente não pode desvalorizar o trabalho do artista. Sem contar que é crime. Tá? O plágio, ele é crime. Então, mandou uma imagem pra gente. Não foi você que fez? Tá legal, é uma imagem de referência. Mas avisa. Porque corre o risco disso ir para o livro e não ser nosso e a gente ter um problema. Combinado? A segunda questão é muito legal, assim, a força que vocês dão um para o outro, lendo, comentando e etc. Me emocionei, é muito bonito, é muito forte, é muito poderoso, você arrasou. Isso é imprescindível, porque isso vai levando a gente para frente, né? Isso vai nos dando ânimo para escrever. Mas a gente tem que começar a fazer análise sem psicologizar a situação, sem excesso de psicologia. O que você achou disso? Olha, eu achei que é um texto objetivo, ele está inspirado em Machado de Assis, mas ele também tem um futurismo, que é uma expressão que a gente percebe esse movimento do tempo, e essa imagem ela é cubista. A gente precisa começar a fazer análises técnicas. E deixar um pouco da psicologia de lado. Não que a gente deva parar de dar ânimo um para o outro. A gente precisa desse ânimo. Mas a gente tem que começar a analisar tecnicamente, entender qual é o estilo de linguagem que cada um está falando. Isso é tão importante quanto a gente ir lá e elogiar e etc e tal. Então, a gente precisa começar a ter um olhar técnico, tá? Uma outra coisa, a simplicidade, às vezes, ela é muito mais importante do que o excesso. Você não precisa escrever 80 linhas. Às vezes, em 4 palavras, você resolve o problema, tá? Não se preocupem com quantidade. Quantidade de linhas, por exemplo, não qualifica ou desqualifica um texto, tá? Então, não se preocupem muito. Nossa, eu tenho que escrever 70 páginas porque tá todo mundo escrevendo 70. Não, a gente é artista. O outro vai escrevendo 70, mas eu quero escrever 2 palavras e ponto final. Eu ia fazer outra foto com papel higiênico, porque eu fiz na primeira atividade, eu ia manter uma linhagem, mas eu percebi que estava muito barroco, né? Estava todo mundo muito complexo, com as ideias muito complexas. Então, eu não postei para não pirar vocês. Bom, então é isso. Vamos dar crédito aos artistas que a gente faz referência e vamos começar a analisar tecnicamente. Bom, hoje a gente vai falar sobre as mulheres, num título que eu dei e a gente vai falar disso no final, de A Cor Púrpura. Alguém faz ideia do porquê? É um espetáculo, né? Vamos lá? Quem mais? Um espetáculo? Mais alguém se arrisca? Isso mesmo, Bianca. Bianca acertou. É um filme que foi extraído de um romance, de um romance americano, norte-americano. E acabou virando musical, recentemente. Mas a gente vai falar disso no final, tá? Quem gostaria de começar? A gente tem aproximadamente 3 minutos aí para falar sobre o que a gente pesquisou. Hoje a gente vai fazer diferente, eu não vou passar slide, eu não vou passar vídeo, só no final que eu vou falar o porquê que eu vou propor essa atividade chamada A Cor Púrpura, tá? Quem quer começar? Eu posso começar, Zé? Pode. Vamos lá, Raquel. Vou começar, tá? Tá. Bom, a minha mulher silenciada
foi uma inspiração, assim. Assim, ai, calma, que eu tô nervosa. Eu conheci ela quando eu estava em dúvida na questão de carreira, né? Profissão para seguir. Aí eu encontrei, ela tem o mesmo nome do que eu não sei se ela é bem conhecida. O nome dela é Rachel Carson, ela é escritora, foi escritora, bióloga marinha e ecologista. Ela nasceu em 27 de maio de 1907, em uma cidade ribeirinha na Pensilvânia. Sua mãe, ela influenciou muito o gosto dela pela natureza, pelos cuidados. Ela também escrevia desde pequena, gostava de ler e escrever. E durante esse processo, ela foi crescendo, entrou na Universidade das Mulheres da Pensilvânia, Mulheres da Pensilvânia. E ela entrou fazendo inglês, né? Queria ser professora, e no meio ela parou e começou biologia. E foi onde que ela se encontrou. A maior parte da sua vida profissional, ela se dedicou trabalhando no serviço de peixes e vidas selvagens dos Estados Unidos. O fim da década de 50, ela já tinha escrito 3 obras poéticas. Então, o jeito dela trabalhar era cuidando dos animais e também escrevendo obras poéticas sobre isso. Um bem popular foi sobre o mar. Inclusive, foi um best-seller nos Estados Unidos, que é O Mar que Nos Cerca, que foi em 1951. Esse livro é interessante que ele garantiu uma estabilidade econômica e uma notoriedade como escritora para ela. Então, além dela ser conhecida como bióloga marinha, ela foi também conhecida como escritora, a melhor escritora de ciências do país. Entretanto, o seu livro mais conhecido foi A Primavera Silenciosa. E ela abordou um tema muito importante na época, que foi os pesticidas sintéticos. Isso impactou o meio ambiente e para as pessoas, né? Por conta da Segunda Guerra Mundial e tal. Ela tinha um pensamento, assim, ela questionava bastante, sabe? E ela escreveu esse livro de uma forma, assim, bem simples, mas dentro de uma coisa investigativa. O livro ele demorou muito tempo para sair, assim, cada um tem seu tempo, né? O livro demorou 4 anos para ser publicado e durante a escrita dela, ela sofreu muita ameaça, ela sofreu muito ataque das indústrias químicas e das próprias pessoas ligadas ao governo, né? E durante isso também ela vivia um outro dilema, que era o câncer de mama. O governo via ela como alarmista. E mesmo com tudo isso que aconteceu, os congressos que ela participou, as coisas que as pessoas falavam para ela, chamavam ela de feiticeira, chamavam ela de bruxa, chamava ela de vários nomes, ela continuou ali lutando pelo que ela acreditava. Ela participou de um congresso americano em 1963 e pediu assim novas políticas para proteger a saúde humana e o meio ambiente. Certo. Raquel, a gente, assim, desculpa te interromper, a gente precisa, senão a gente não vai ouvir todo mundo, a gente precisa se atentar para os 4 minutos. Então, assim, eu preciso que agora, nesses segundos finais, você faça um geral dela, porque senão a gente não vai conseguir ouvir todo mundo. Beleza? Desculpa cortar, mas tá. que a gente precisa ouvir todo mundo. Tá, eu nem me atentei aos minutos, tá bom. Aqui a gente já vai para 5. Sim, ela foi importante porque ela foi uma pioneira, independente, ela foi silenciada, mesmo com tudo isso, ela seguiu em frente. E como você propôs, o sagrado feminino tem a ver com a natureza também, né? O respeito da natureza, as mulheres lutando com o meio ambiente, né? Porque o meio ambiente faz parte da gente. E esse foi o tema que ela colocou.
E ela é muito bem... Eu não sei porque ela não é falada. Tem muita coisa, muito pouca coisa dela. E é isso. E ela Muito- morreu de câncer... Ela morreu de... Ai, desculpa. Ela morreu de câncer Não. de mama por conta das investigações dela. E um dos motivos, ironicamente, foi que ela acabou se intoxicando disso tudo aí. Muito bem. É uma mulher que não é conhecida, mas ela te inspira, tem a ver com o sagrado feminino natureza. Eu vi aqui os livros e etc. Não conheço. Vamos lá. Muito bem, Raquel. Próxima pessoa. Gente, 3 minutos fala e no último minuto finaliza. Precisa prestar atenção, senão a gente não ouve os colegas. Tudo bem? Quem é próximo? Pode ser eu? Pode ser eu? Ana, vamos lá. Bom, a mulher que eu escolhi, ela não foi silenciada, mas estão tentando a todo custo silenciar ela desde 2018. É uma blogueira chamada Mariana Ferrer. Em 2018, ela foi embaixadora de uma boutique, de um beach club, uma boate, em Florianópolis, e lá ela foi dopada e estupraram ela. Um empresário com muita influência, estuprou ela. E até agora ela não recebeu justiça. Ela já meteu processo, já fez todas essas coisas judiciais, mas ele não presta depoimento, ele não é incriminado por conta disso. O processo está em aberto, mas em sigilo, ela não sabe o que está acontecendo, e até agora não deram justiça para ela, estão tentando a todo custo silenciar essa mulher que foi estuprada e foi violada, e não recebeu justiça justamente por ser um homem influente, um homem que tem amigos da Rede Globo e é rico e tudo mais. Então, eu quis trazer a história dessa mulher principalmente pela força dela, né? Ela já relatou na internet que ela já teve ataques de pânico, sofreu muito com depressão por conta disso, desde 2018, que foi quando aconteceu. E até agora ela não recebe justiça por conta disso. Eu acho ela uma mulher muito forte. E é isso. Legal. Vamos ver o que a Samara pesquisou sobre a Mariana, porque a Samara mencionou aqui também, trouxe a força da Mariana pra gente. Ana, eu também me inspiro muito na Mariana, eu acho ela muito forte. E igual a Ana disse, tipo, estão tentando silenciar ela a todo custo. E esse cara, o nome dele é André de Camargo Aranha. Ele é um empresário, né, como a Ana disse, e ele é amigo de pessoas muito influentes, né, de Neymar, de jogadores de futebol, porque ele investe em futebol, né, então estão tentando de todo custo silenciar ela, e assim, é aterrorizante quando... Eu não vou falar detalhes do caso, eu vou mandar um vídeo no grupo da Jaqueline Guerreiro, tem 22 minutos e explica tudo certinho, tipo, o caso, né, tem todas as evidências, mas não prendem ele. Inclusive, no dia em que ocorreu o estupro, se eu não me engano, tem 38 câmeras no café de La Musique, acho que é La Musique ou La Musique, esqueci. Mas tem 38 câmeras e, misteriosamente, as imagens daquele dia sumiram. Só tem uma imagem que foi daquele quartinho, acho que era um quartinho que ele levou ela. Só que não mostrou ele fazendo o ato, mas mostrou ele levando ela. Entende? E mesmo com isso, o cara não tá preso. Né? Então, a gente tá lutando pela Mariana, a gente tá compartilhando, tentando dar visibilidade para esse caso que é muito triste. Isso destruiu a vida dela, sabe? Hoje, quando eu tava pesquisando, eu chorei muito, porque é horrível, sabe? Ela dando relato, ela fala que ela não consegue mais ir ao cinema, ela não consegue andar na rua, ela tem pânico de estar com pessoas perto de homens, principalmente. Então é muito triste. Muito triste. Vamos lá. Quem gostaria de ser o próximo? Né? Bianca, vamos lá. Boa noite. Eu vou falar sobre uma mulher conhecida como Trotula de Salerno. Ela foi a primeira ginecologista mulher. Repete, por favor, porque eu não conheço. Trotula de Salerno. Ela viveu em Salerno, que fica na Itália, no século XI. E ela era médica, então ela escreveu vários artigos sobre
tratamentos e cuidados no corpo feminino, né? E ela escreveu isso numa época onde o corpo feminino era um grande tabu, por conta de religiosidade, enfim. Ela escreveu 2 livros, e o primeiro falava sobre a ideia de que o homem também era infértil, porque naquela época, quando um casal não conseguia engravidar, a culpa caía toda sobre a mulher, né? Que ela era infértil, que ela não tinha o dom de conceber. E ela escreveu um livro falando que o homem também poderia ser infértil. E quando a religião começou a ganhar o mundo, né? E o corpo feminino ficou cada vez, né, um tabu gigante, assim, que o corpo era um instrumento de sedução, né? Que as mulheres, enfim, várias coisas. A existência dela foi questionada. Eles questionaram se um homem não tinha escrito os artigos que ela escreveu, porque uma mulher naquela época não poderia saber tais coisas que ela sabia, porque ela tinha uma mente brilhante, né? Então eles acreditavam que um homem usou um pseudônimo feminino para escrever as coisas que ela escrevia. E então, como eles não acharam esse autor desconhecido, eles pegaram os artigos que ela escreveu, colocando a autoria de outros homens, como se fossem eles que tinham escrito tais artigos, né? Então, a sua existência foi completamente apagada, ela foi roubada, né? E hoje a gente não duvida mais de sua existência, né? A gente acredita que ela realmente foi uma vítima do machismo da época. E é isso. Muito bem, Bianca. Quem vai? Eu. Vamos lá, Raíssa. A minha mulher silenciada chama Dandara dos Palmares. Ela foi uma mulher negra, né? E esposa de Zumbi dos Palmares, mãe de 3 filhos dele. E além de todo mundo conhecer mais o Zumbi, por trás dele, né? Igual minha mãe diz, por trás de um homem sempre há uma grande mulher. Ele foi líder de um dos quilombos no passado, né? E a Dandara, ela foi muito importante, assim, né, nessa luta deles, né, pela liberdade dos negros. Ela lutou com armas pela libertação total das negras e dos negros no Brasil. Ela liderava as mulheres e os homens também. E sobretudo, ela não se encaixava nos padrões de gênero que eram impostos às mulheres naquela época e até hoje, né? Exatamente por isso, por essa marca do machismo, a Dandara não é reconhecida e nem estudada, porque acham que só o Zumbi foi responsável por toda essa luta em liberdade da escravidão. A maior parte da história dela é em volta de grande mistério. E a Dandara se suicidou. Ela se jogou de uma pedreira de um abismo, depois que ela foi presa, em 6 de fevereiro de 1964. E para não retomar a condição escrava, né, ela se suicidou. E eu achei a história dela muito marcante, assim, tanto pro sagrado feminino e tanto para as vidas negras, né? Ela, até hoje, a história dela e a história do Zumbi é usada em todas, assim, que vivem para lutar pela liberdade. E tem uma música que fala dela. Eu pesquisei também. É isso. Raíssa, bom, primeira coisa, na nossa biblioteca do projeto tem um livro sobre a Dandara, tá? Qualquer um pode pegar. As Lendas de Dandara. No espetáculo Elsa, elas mencionam a Dandara. Começa quando Dandara dos Palmares salta do abismo por recusar sua condição de escrava. Então, é bem legal. E é legal a gente já trazer também de volta, a gente não deixar morrer a questão do racismo. A gente vai perpassar muitos caminhos e a gente vai sempre voltar nessa questão do preconceito, do racismo. Isso é muito legal, a gente não deixar morrer. Verdade. Quem é próximo? Zé, pode.
A Lia sumiu aí? Pode ir. Pode? Então tá. Bom, eu vou falar sobre a Dorothy Stang, não sei se é assim que falo sobre o nome dela, mas ela é conhecida como Irmã Dorothy, né? Ela é uma missionária norte-americana, uma missionária católica, e ela veio para o Brasil em 1966, no Amazonas, com os projetos no Amazonas, né? E o fim da vida dela foi em Belém do Pará, aqui em Anapu. E ela teve um reconhecimento internacional, nacional, internacional, porque ela lutava pelos direitos, né, da terra, pelos menos favorecidos. Ela lutava contra os grileiros, contra os fazendeiros que tomavam terras, né, dos menos desfavorecidos. E ela, na sua gana de lutar pelas pessoas, ela avisou, né, em 2004, ela mandou uma carta para os governantes falando que pistoleiros soltos e madeireiros derrubando. Não vou fugir e nem abandonar a luta desses agricultores que estão desprotegidos no meio da floresta. Eles têm o sagrado direito a uma vida melhor, numa terra onde possam viver e produzir com dignidade sem devastar. E nisso ela começou a ser ameaçada, né? Isso foi em 2004. Em fevereiro de 2005, exatamente fevereiro de 2005, dia 12, ela foi brutalmente assassinada com 6 tiros. Ela estava indo, né, para uma reunião para falar sobre as terras, né? E uma pessoa abordou ela, isso foi um relato de uma testemunha, né? Abordou ela e falou para ela, perguntou se ela estava armada. E ela disse assim: eis a minha arma, e mostrou a Bíblia. E ainda leu alguns versículos, né, das bem-aventuranças para aquela pessoa que logo mais seria o seu assassino. Então, por que eu quis contar essa história? Quando o Zé falou de mulheres que foram caladas, eu lembrei dessa história que faz 15 anos já, e eu era mocinha, e eu me lembro disso, porque ela era muito parecida com a minha mãe. Minha mãe ficou muito gravado para mim. Ela lutou muito pelas terras, pelas pessoas menos favorecidas, e acabou sendo apagada, assassinada. Os seus malfeitores, as pessoas que mandaram fazer, eram grileiros e donos de fazendas que queriam tomar as terras, né? E alguns deles já foram presos, foram absolvidos, depois foram presos de novo pelos meus estudos aqui, né? E assim, o que me dói hoje, assim, é saber que o nosso presidente, ele fez uma medida provisória, a medida provisória 910, que legaliza a apropriação de terras. Então, isso oferece aí o perdão para posses realizadas por grileiros e encoraja, né, eles continuarem a fazendo esse trabalho sujo aí, roubando as pessoas, roubando a terra e desmatando e acabando com as nossas florestas também. É isso. Muito legal, Li. Quem é o próximo? Oi, eu. Vamos na Gi, que a Gi tinha pedido. Depois a gente vai no Pedro. Tá. Eu vou falar sobre a Harriet Tubman, que ela foi uma defensora da liberdade. E eu vou ler um trecho de um livro que eu tenho, que chama História de Ninar para Garotas Rebeldes, que são 100 fábulas sobre mulheres extraordinárias. Agora eu vou ler um pouquinho. Um belo dia, uma garotinha estava parada em frente a um mercado, quando o homem negro passou correndo por ela. Ele estava sendo perseguido por um homem branco que gritava: "Parem esse homem, ele é meu escravo." Ela não fez nada para pará-lo. O nome dessa garota era Harriet. Ela tinha 12 anos e também era escrava. Harriet torceu para o homem escapar. Ela queria ajudá-lo. Naquele instante, o capataz arremessou um objeto de metal no fugitivo. Ele errou, mas atingiu a cabeça de Harriet. Ela ficou muito machucada, com várias sequelas, muitas vezes caindo em sono profundo, causando convulsões e outros problemas. Só o que não causou mais estragos assim na saúde dela foi o cabelo
grosso que amorteceu a pancada o suficiente para salvar sua vida. Meu cabelo nunca foi penteado, ela diz, e é firme como um cesto grande. Alguns anos depois, a família que era sua proprietária colocou à venda então Harriet... Não, colocou à venda. Então Harriet decidiu fugir. Ela se escondia de dia e viajava à noite. Quando cruzou a fronteira da Pensilvânia, percebeu que pela primeira vez na vida estava livre. Olhei para as minhas mãos para ver se eu era a mesma pessoa agora que estava livre. Tudo era tão glorioso que me senti no céu. Ela pensou no escravo fugitivo e na família dela, que ainda estava escravizada. Sabia que tinha que ajudá-los. Nos 11 anos seguintes, ela voltou 19 vezes e resgatou centenas de pessoas escravizadas. Ela nunca foi capturada e nunca perdeu ninguém. Essas expedições que ela fazia era feita através da Underground Railroad, que é uma estrada de ferro subterrânea. E, infelizmente, ela era analfabeta, já que os escravos não tinham o direito de aprender a ler e a escrever. Então, nunca teve algum registro do seu próprio punho. Só que, mesmo assim, isso nunca a impediu de fazer discursos a favor das... Aqui do sufrágio feminino, que aqui fala no livro. A favor do sufrágio feminino, sendo considerada uma das pioneiras de direitos civis das mulheres no seu país. Quando eu estava procurando, apareceu uma curiosidade que até então eu não sabia, que foi no ano de 2016, ela foi cotada para substituir o ex-presidente Andrew Jackson na nota de $20 nos Estados Unidos, que era para estar sendo produzida e até entregue no ano de 2020. Porém, o presidente Donald Trump impediu a produção dessas notas, dizendo que era pura correção política, como se fosse uma tentativa de politização das próprias notas, as cédulas de dinheiro, né? E é isso aí. Muito bom. Muito legal todas as informações. Pedro? Oi, Zé, boa noite. Boa noite. Hoje eu vou falar sobre a princesa Diana, ou Lady, como ela era conhecida. Lady Di. Isso. Ela nasceu Pedro? Ela nasceu no dia 1º de julho de 1961. E ela morreu no dia 31 de agosto de 1997. Ela era, tipo, muito a favor da humanidade mesmo, sabe? Ela era filantropa. E quando ela e o príncipe Carlos se separaram, ela começou a ser vista meio que como uma ameaça para o governo da Inglaterra. Porque ela defendia muitas coisas que eles não eram a favor. Por exemplo, as minas de terra. Uns meses antes da morte dela, ela foi para Angola para visitar pessoas que estavam sofrendo por causa das minas de terra. Que é tipo uns dispositivos que colocam para outras pessoas não invadirem suas terras. E muitas pessoas da Angola estavam sofrendo com isso, porque eles não sabiam e explodia neles e eles eram mutilados. Lá tinha, tipo, muita gente mutilada por causa disso. E ela defendia muito isso, só que a Inglaterra ganhava muito dinheiro em cima disso, porque essas coisas eram produzidas na Inglaterra. Então, é mais ou menos uma teoria isso que eu tô falando, mas eu acredito muito. Então, passaram uns meses depois que ela fez essa viagem, aí aconteceu o acidente, né? Mas tem várias provas que não foi um acidente. Porque, por exemplo, o corpo dela foi embalsamado antes de fazerem a autópsia. O carro dela, quando bateu, tipo, a ambulância demorou 1h30 para chegar. E ela só saiu de lá 1 hora depois que tinham chegado a ambulância lá. Eles passaram reto por um hospital, também 4 horas depois já estava liberado o caminho, já tinham limpado tudo para passarem. E tem várias provas que não fizeram nenhuma investigação
E também tem alguns áudios delas, não sei se é muito assim, confiável, mas ela mesma falando que o governo de lá estava tentando matar ela porque ela defendia várias coisas que eles não queriam e que eles iam matar ela num acidente de carro. E isso só faz provar mais ainda que realmente ela foi silenciada. Ela também era muito a favor às pessoas que tinham AIDS, porque tinha muito tabu na época, né? Eles achavam que você pegava AIDS, tipo, cumprimentando. Inclusive, ela foi a primeira a cumprimentar uma pessoa que tinha AIDS naquela época, assim, da realeza. E foi isso. E ela morreu em 31 de agosto de 1997. Assim, complementando a sua fala, Lady Di, ela foi uma ameaça não só depois que ela se separou do príncipe. Ela foi uma ameaça eterna, porque a família dela é mais tradicional do que a família da própria rainha. Eu não acredito que esses áudios sejam verdadeiros, que eles não revelariam, né, um esquema tão perigoso por áudio, mas é óbvio que ela foi assassinada, se não pelo governo, pela monarquia, pelos próprios paparazzi que queriam as fotografias dela, né? Ela era maravilhosa. Muito bem. Quem próximo? Posso? Pode, Joãozinho. Bom, a mulher que eu vou falar agora é Marielle Franco. Ela nasceu dia 27 de julho de 1979, socióloga e política brasileira, filiada do Partido Socialismo e Liberdade, e elegeu-se vereadora no Rio de Janeiro para a legislatura de 2017 a 2020, durante a eleição municipal de 2016, com quinta maior votação, se eu não me engano. Ela defendia o feminismo e os direitos humanos e criticava a intervenção federal do Rio de Janeiro e a polícia militar, tendo denunciado vários casos de abuso de autoridade por parte de polícias contra moradores de comunidades carentes. Em 14 de março de 2018, foi assassinada a tiro junto do seu motorista, Anderson Pedro, no Estácio, região central do Rio de Janeiro. Depois de sua morte, a família dela criou o Instituto Marielle Franco, que foi criado pela família com o intuito de buscar a justiça sobre o caso, além de defender a memória da vereadora e articular a formação política para as mulheres, população negra e favelada. Aniele Franco, irmã de Marielle, é a diretora do Instituto. Mais alguma coisa? Não. A história da Marielle, da irmã Dorothy, elas vão começando a se cruzar. Da própria Lady Di, né? Vão se cruzando aqui. Das outras todas, de alguma forma. Né? Mas, enfim. Vamos lá. Quem vai ser o próximo? Próximo. Eu queria falar, Zé. Vamos, Bruna. Então, a minha mulher que eu escolhi é a autora do Frankenstein, que é a Mary Shelley, né? É uma história que eu gosto bastante. Ela foi silenciada, mas ela foi reconhecida antes, ainda em vida, né? Então, ela foi silenciada por um tempo. Mas é uma história que me interessa bastante e é bem antiga também, né? Porque Frankenstein é escrito em 1818. E eu vou falar um pouquinho dela, né? Ela é filha de um teórico político e escritor, e também ela é filha de uma das primeiras mulheres a levantar a bandeira feminista, né? Que é a autora do livro Uma Reivindicação pelos Direitos das Mulheres. Então, a Mary sempre teve muito acesso à educação, e que era uma coisa rara naquela época, né? Então, a mãe dela faleceu logo quando ela nasceu, e o pai dela sempre incentivou muito ela. Quando ela era nova, ela escreveu, na verdade, o livro foi publicado quando ela tinha 18 anos, né, Frankenstein, e surgiu de uma
de uma casa de verão, na verdade, que ela se reuniu com o marido dela e alguns amigos, e eles se desafiaram a escrever histórias de fantasmas, essas coisas assim. Então ela levou a sério e escreveu Frankenstein. Só que ela foi a única que levou a sério e acabou que publicando o livro, né? Ela se tornou essa obra se tornou uma grande obra da literatura mundial, então por isso que eu trouxe também, é um marco, assim, porque ela inovou a literatura gótica, né, com esse livro, e também a inovação da obra foi colocar um cientista no papel de vilão, e que fazia mais sentido no impacto dentro do contexto histórico e também da vida dela, porque Frankenstein, né, ela fala a história dela praticamente, né? Ela teve muitas perdas na vida dela, então é uma coisa que está bem presente também no livro. Então, ela sempre teve um interesse na ciência, e a primeira edição do livro, como eu disse, foi de forma anônima e recebeu vários elogios. Só que não foi, de certa forma, anônima também. Foi anônima, só que o marido dela que recebeu a maioria dos créditos. Só que depois teve muito elogio. Só que quando a identidade como autora da obra foi revelada, ela passou a receber muita crítica, porque falavam assim que era impossível uma mulher na época escrever um romance de terror, que ainda tem muita crítica no livro da questão do avanço da ciência irresponsável, né? Falava sobre anatomia, principalmente sobre a ciência, sobre estudo galvânico, sobre filosofia, e ainda questionou a capacidade dela como mulher e como jovem. Então eu escolhi ela como ser silenciada logo na primeira publicação do livro, e também depois que muitas pessoas se questionavam sobre a verdadeira autora, né, que na verdade seria ela. E eles atribuíam a autoria do marido dela, porque o marido dela já era um poeta, então ele já estava no meio, né. Só que até hoje o romance ele é considerado atual, porque trata muitos temas que faz muito sentido nos dias de hoje, como o avanço científico irresponsável, a ideia do homem querendo ser Deus, que é muito representado nas ações do Frankenstein, né, do cientista. Eu escolhi ela também porque a Mary Shelley criticou os avanços científicos e irresponsáveis, porque a ciência sempre foi um lado que ela sempre gostou e se interessou muito. Ela narrou um mundo apocalíptico e ainda reivindicou os direitos das mulheres ao mesmo tempo. Ela se consagrou como uma grande pensadora e foi reconhecida ainda em vida, como eu disse, então ela foi silenciada por um certo tempo. Só que eu acho que até hoje não se fala muito nela, e mesmo o livro sendo um clássico. Então eu achei interessante trazer ela à tona, e ela foi silenciada como uma grande romancista, né? Sempre resistindo às críticas e às descrenças recebidas na época por ela ser mulher e por ter escrito uma obra tão boa que é Frankenstein. Aí eu trouxe ela. Muito legal. Vamos para o Pedro, que também trouxe ela, pelo visto. Pois é. Boa noite a todos, primeiramente. Mas já que ela deu essas definições aí já do que aconteceu com a Mary Shelley, vou falar um pouco mais da história em si, né, dela, porque para completar um pouco, né? Enfim, as perdas, né, que a Bruna citou, primeiramente foi a perda da mãe, né? Depois ela perdeu 2 filhas. Então, só para especificar as perdas, né, que foram coisas muito impactantes na vida dela, e como a gente bem sabe, como a gente bem vivenciou, o caos, ele gera arte. Então, essas perdas provavelmente ajudaram muito ela a entrar nesse debate, nesse assunto, né, junto com o pensamento científico que ela tinha, junto com o ambiente filosófico no qual ela vivia e tudo mais. Né? E essa casa em Genebra, onde eles se reuniram, foi com um grande poeta, né, um símbolo do romantismo europeu, o Lord Byron. Né? O Lord Byron e a Mary Shelley, junto com Percy Shelley, se tornaram grandes amigos, e aí, num verão, eles foram lá para Genebra, nessa casa de praia. E, infelizmente, né, a recriação do grupo foi interrompida por causa de uma erupção vulcânica na Indonésia, e essa erupção acabou fazendo com que uma tempestade assombrasse a região da Europa. Enfim, e nesse contexto, eles começaram a debater assuntos filosóficos, políticos e tudo mais,
para tentar sair do tédio, né? O Lord Byron até sugeriu, vamos criar uma história, gente. Vamos ver qual é melhor, quem escreve melhor aqui, para a gente sair desse tédio, né? E nisso ela foi dormir, né? E por conta dessas discussões que eles estavam tendo nessa noite, ela tem um pesadelo, ela acorda no meio da noite e, né, sob a luz do luar que atravessava a janela dela, ela escreve o que sonhou. E esse pesadelo dá origem ao 4º capítulo do livro Frankenstein, né? E eu escolhi ela porque é muito importante a gente analisar esses fatos de que as mulheres são silenciadas nesse mundo da escrita, da literatura e tudo mais. Porque foi o editor que pediu para ela, ó, escreve, deixa anônimo, por favor, ninguém vai comprar seu livro se você colocar seu nome lá, porque você é mulher. E isso é bem triste, né? Porque muitas vezes a gente pensa que não existiram grandes obras, né, por parte das mulheres, mas é porque o contexto impossibilitava a atitude delas nessa ramificação da arte, nesse âmbito da arte. Basicamente isso, esse é o motivo de eu ter escolhido ela, e só completei aí. Muito legal, e é pertinente quando você diz, ela perdeu a mãe e os 2 filhos. Às vezes, essas questões, quando vocês passarem a fazer trabalhos científicos, essas questões, talvez, elas não interessam para o trabalho. Por exemplo, ela nasceu em tal, não sei o quê. Isso isso é típico de trabalhos quando a gente é novo. Quando a gente amadurece esses trabalhos, isso é importante vir porque influencia a obra. Então, quando Pedro fala da morte dos 2 filhos e a morte da mãe, por que isso é importante? Porque isso influencia a obra. Interessa se foi casada ou não, quando nasceu, onde nasceu. Só interessa quando a gente está fazendo um trabalho científico se isso influenciou a obra. Então, é muito legal a gente pensar isso, assim, influencia a obra. Influencia, então, eu tenho que falar. Não influencia a obra, então, vou colocar algo que seja relevante, né, com relação à obra. Muito bom. Próximo. Posso ir? Pode ir. Angélica. Tá, então, eu escolhi a Maria Felipa de Oliveira. Eu não conhecia ela, fui conhecer por conta de uma palestra que teve na minha escola sobre pessoas negras e momentos que marcaram na história, né? Ela é uma mulher negra, descendente de negros escravizados, que lutou na independência da Bahia, em 1822. Ela liderou mulheres negras, índios tupinambás e tapuias numa batalha contra os portugueses que atacavam a ilha que ela morava, que era a ilha de Itaparica. Foi um grupo de mais ou menos 200 pessoas. Esse grupo queimou 40 embarcações portuguesas que estavam próximas a essa ilha. E, além de queimar essas embarcações, ela ainda usou folhas de cansação, que é uma folha típica lá da região, que faz a pele ter uma sensação de queimação. Só com essas ações, elas conseguiram diminuir muito o poder de Portugal nessa batalha, e no fim conseguiram fazer a Bahia ganhar a independência, né? O problema foi que a história dela foi escrita por um romancista na época, e ela acabou caindo no imaginário. Não sabiam se ela era real, se ela foi apenas uma criação de personagem. Então, só depois conseguiram fatos, conseguiram registro, e só em 2018 que ela conseguiu ser reconhecida como uma heroína da pátria brasileira. Muito bom. Mais alguma coisa, Angélica? Não, era só isso mesmo. Galera, vocês têm ciência de que a libertação dos escravos, ela gerou uma indenização para os homens brancos? Vocês têm essa ciência de que o governo brasileiro pagou para os donos da terra indenização por terem libertado os escravos? Porque, na verdade, esses donos de terra iam ficar desamparados, né, não iam ter os seus trabalhos aí realizados. Então, o governo paga, tá, para esses donos de terra, para esses senhores feudais, indenização. A gente fala pouco disso, viu? A gente precisa falar mais sobre isso. Quem é próximo? Posso Thaís? falar? Pode.
Boa noite. Eu trouxe para falar uma mulher que chama Rosalind Franklin. Ela foi uma cientista, né, antiga, né? Ela nasceu em 1920, lá no Reino Unido. Eu vou direto para a parte em que ela é silenciada, né? Para resumir um pouco. Ela teve muitas descobertas no campo da ciência envolvendo o DNA. E um dos avanços que ela colaborou foi a fotografia 51, que ela basicamente mostra nitidamente a estrutura da dupla hélice do DNA, que é muito importante até hoje para todos os avanços, né, nessa parte de exames e tudo que a gente conhece. Porém, não foi ela quem recebeu o prêmio, né? Foram outros 2 cientistas na época, o James Watson e o Francis Crick, que reivindicaram a descoberta e levaram os méritos, inclusive o Prêmio Nobel de Medicina e de Fisiologia, né? Tanto que entrou para a história como a hélice de Watson, mesmo tendo sido uma descoberta da Rosalind, o que é revoltante, né? Acabou que a Rosalind ela morreu com 37 anos, ela morreu bem nova por conta de um câncer, e ela não teve nenhum reconhecimento assim por essa descoberta enquanto viva, né? Ela teve um certo reconhecimento por outras descobertas que ela teve na ciência, só que essa que foi uma coisa muito grande, acabou que não entrou pro nome dela, né? E até hoje muitos associam com o Watson, mesmo tendo sido dela. E o Nobel, ele não faz premiação póstuma, então mesmo depois, quando averiguaram que o mérito deveria ser da Rosalind, ela não chegou a ganhar um prêmio, o que é muito triste, né? E é isso sobre ela. Muito bom. É frustrante, né? Sim, muito. Vamos lá. Débora e o Felipe também escolheram ela, então vamos ouvi-los. Quem vai? Posso ir? Claro. A minha pesquisa ficou bem parecida, né, com a da Thaís, porque esse é o fato mais marcante de que tiraram o prêmio dela, tiraram o mérito. Mas aí eu acabei pesquisando um pouquinho da vida dela antes, e eu vi que a própria família também não apoiava o interesse dela pela ciência, porque eles falavam que isso não era um ambiente de mulher. Aquilo não era para mulher. Os pais queriam que ela fosse assistente social. E aí, mesmo assim, ela se matriculou numa faculdade, no curso de Química, na área de Ciências Naturais, e ela se formou em 1941. E o doutorado dela, ela conseguiu com uma pesquisa sobre a porosidade do carvão. E essa pesquisa foi muito importante na época porque ajudou na fabricação de máscaras na indústria do Reino Unido na Segunda Guerra. E acrescentando, já o que a Thaís falou, eles nunca, os cientistas que receberam o mérito, eles nunca falaram sobre ela, justamente porque ela era mulher, e eles não gostavam dela de jeito nenhum, e eles inclusive falavam que ela era uma bruxa. Eles não queriam a presença dela no laboratório. Mas hoje em dia ela é conhecida como a mãe do DNA e é tida como uma das mulheres mais injustiçadas da ciência moderna. Muito bom. Felipe? Zé, assim, não tem muito mais o que falar, né? Inclusive, eu ia falar sobre Marie Curie, eu sonhei com a Rosalind Franklin, e aí eu troquei. Mas é isso que elas falaram, então, tipo assim, na verdade, Watson e Crick, eles utilizaram os estudos que ela estava fazendo, que era a base da difração do raio-x, para conseguir desenvolver essa dupla hélice, essa escada, esse modelo escada helicoidal do DNA. Então foi com base nos estudos dela, e esses estudos eles foram foram apresentados para eles de maneira que ela não sabia, entendeu? Tipo, porque foi o chefe dela, do laboratório dela, um cara chamado Mercy Wilkins, que mostrou para eles, depois que eles viram a palestra dela falando sobre essa dupla fita de DNA de forma helicoidal nessa palestra que eles foram. Muito bom. Interessante, né? Essas coincidências, porque a gente não tocou nesses assuntos. A gente buscou realmente em campos diferentes as mesmas mulheres. Porque o assunto é abrangente, mas é o mesmo, né? Assim, muito bom. Próximo. Posso falar? Vamos lá, João. Basicamente, a mulher que eu escolhi foi a Tsushi.
E muita gente não conhece ela, eu acho que a maioria das pessoas não conhece ela. Ela foi uma imperatriz da China, ela foi a última imperatriz da China. E basicamente eu vou contar um pouquinho da história dela e é legal que algumas pessoas conhecem, mas eu vou contar um pouquinho da história dela e vou falar por que ela é possivelmente uma das mulheres mais importantes para o mundo estar do jeito que ele está hoje. E bom, quando ela tinha 16 anos, ela foi selecionada para participar meio que de um mini concurso para escolher a esposa do imperador, que naquela época tinha meio que um concurso. E a posição dela não era muito boa, porque ela era filha de comerciantes, então ela não foi escolhida como esposa, ela foi escolhida como concubina, que é basicamente o rei não podia casar com ela, mas ele podia engravidar ela. E o rei, o imperador Xianfeng, ele não era infértil, mas ele tinha dificuldade em ter filho. Então, de como ele tinha muitas concubinas, de todas que ele engravidou, se eu não me engano foram 5, ele teve 4 filhas e apenas a Tsuchi teve um filho homem, que foi o Tongxi. E, basicamente, quando o rei morreu, o Tongxi ele tinha 6 anos de idade, e aí quando ele teria que se tornar imperador. Mas naquela época não tinha como ele comandar, né? Então, basicamente, burocraticamente, era ele quem estava como imperador, mas na prática era ela. E aí ela foi governando a China, durante alguns anos, até que ele fizesse 16 anos e pudesse assumir. Só que quando ele fez 16 anos, os políticos da oposição que tinha ali, eles queriam basicamente matar ele porque achavam que ele não conseguiria fazer a China. Então, quando ela descobriu que eles iriam matar o filho dela, ela matou eles antes. Então, basicamente, quando ela dá esse golpe de Estado na China inteira, ela se torna a única imperatriz da China, né? E quando ela se torna a única imperatriz, tiveram-se muitas revoltas. E o filho dela também não quis assumir o posto de imperador, e aí, então, oficialmente, aos 16 anos, ela virou imperatriz. Oficialmente, né? Até burocraticamente. Porque ele não quis assumir. E, e aí, quando esses políticos, eles morreram nesse golpe de Estado, e se formaram muitas revoltas em várias partes do país, ela basicamente, quando a revolta ameaçava a vida dela, ela mandava o Estado eliminar essas pessoas. E por causa disso, ela foi muito vilanizada na história. Então, tem muitos. Até o ano, mais ou menos, acho que 2015, por aí, quando ela era conhecida basicamente como a Imperatriz Sangrenta da China, entendeu? Ela, por ser a última imperatriz da China, e o seu posterior foi o último imperador. Basicamente, ela foi conhecida como uma imperatriz muito sangrenta, que foi muito autoritária, que matou muita gente. Mas ela foi a primeira que trouxe um avanço muito grande para a China, tá do jeito que a China está hoje, sendo uma das maiores potências, quase sendo a primeira potência mundial. Ela quem trouxe eletricidade para o país, que ela governou basicamente de 1861 até 1908, se eu não me engano. E ela trouxe eletricidade, sistema de esgoto e transformou a economia e infraestrutura do país para que ele pudesse desenvolver economicamente. E a China se desenvolveu economicamente muito durante o século XX e no século XXI, se tornando uma das maiores potências, como eu disse, caminhando para ser a primeira. E por causa disso, ela foi ela não é reconhecida na história por causa disso. Todas as coisas que ela trouxe foi o próximo imperador que foi dado a ele esses avanços, entendeu? Precisa fechar porque já está em 5 minutos. Tá. Então, basicamente é isso. Ela foi a primeira, ela foi a última imperatriz da China e foi vilanizada pela história. Excepcional. Vamos lá. Próximos. Temos mais 3. Quem? Bem? Felipe. Eu. Vai. A mulher que eu vou falar, ela chama Mary Gorges. Gorges. Ela nasceu 7 de maio de 1748 na França. E ela casou em 1766. E ela teve um filho e ela ficou viúva. Logo depois, em 1770, ela mudou a Paris, onde o persimidônimo onde ela teve persimidônimo de não sei falar,
On Weapon de Gogés. Mas é só pesquisar Mari Gogés que dá para saber. E ela foi uma das maiores defensoras da democracia dos direitos das mulheres. E em um dos seus panfletos mais conhecidos, a Declaração dos Direitos das Mulheres e de Cidadã, ela conclamava, ó mulheres, mulheres, quanto deixareis vós de ser cegas. E no decorrer da evolução, ela derrubou monarquia com gritos de liberdades e igualdades e fraternidades, e não se militou a criticar as mazelas mazelas do antigo regime ou abuso do regime. Calma. Ou abuso do regime. E Robespierre, conhecido como incorruptível, não perdoou a ousadia dela, e ativista foi preso por questionar valores republicanos e sem direito de advogados, condena à morte e acabou guilhotinada. Muito importante. Essa história se repetiu também muito ao longo do tempo. Legal, Felipe. Vamos lá? Para a gente fechar. Letícia e Otto. Quem vem? Letícia. Otto. Vocês estão? Deixa eu ver. Letícia. Ok. Abrindo. Letícia, um segundo. Depois pra gente... Cadê o outro? Tá aí? O outro saiu. Vamos lá, aguardando então a Letícia. Não estamos te ouvindo. Letícia saiu. Deu certo? Agora sim, estamos te ouvindo. Vamos lá? Ai, perdão, gente. Tudo bem, vamos lá. Eu escolhi a Fanny Mendelssohn, eu acho que fala assim, e ela é da Alemanha. Ela é do século XIX, e ela foi pianista e compositora e conselheira do Instituto de Pesquisa Feminista da Universidade Complutense de Madrid. E ela tinha um irmão chamado Félix, e eles tiveram a mesma criação em relação à música. O pai dele sempre investiu muito. Só que ele sempre apoiou muito o trabalho do menino e proibiu a filha de continuar a carreira. Então, ela tentou publicar algumas obras e ela tinha sempre que assinar como F. Mendelssohn. Igual a autora de Frankenstein e também a de Harry Potter. E então o irmão dela usava isso, como ele tinha a mesma inicial, ele usava como se fosse dele as músicas dela. E depois do pai morrer, ele acabou assumindo que as músicas eram dela, e ela tentou começar uma carreira de verdade, só que ele também tentou barrar muito ela, só que ela não desistiu, ela continuou lutando. Mas aconteceu que ela morreu aos 42, bem prematura, antes do reconhecimento. E o Félix, depois da morte, tentou consertar tudo e tentou dar o reconhecimento que ela merecia, mas ele morreu logo em seguida e acabou que não deu muito certo. Mas hoje ela é reconhecida, então... Muito legal, Letícia. Bem-vinda, tá? Para você e para o Pedro, que estão iniciando com a gente esse grupo. Depois eu repito no grupo sobre o nosso método, que não é aula, é um grupo de pesquisa. A gente fala sobre isso depois, tudo bem? Bem-vinda, então, Letícia e o Pedro, que estão entrando com a gente hoje oficialmente. Bom, muito obrigado. Obrigada. Bom,
eu vou falar, para mim, a mulher que representa a mulher mais injustiçada da história. Mas eu não vou falar sobre ela. Para mim, a mulher que representa essa grande injustiça é Maria Madalena. Maria Madalena, para mim, com certeza, é a mulher que foi, de fato, silenciada. Ela tinha, com certeza, muita coisa para nos dizer sobre Jesus, que é um grande mestre, e provavelmente ela disse, mas provavelmente a Igreja Católica ou queimou tudo que ela disse, ou eles têm realmente guardado grandes coisas que poderiam revelar melhor para nós a face de Jesus. Bom, eu escolhi um trecho poético muito, muito interessante para a gente pensar nessas mulheres. Diz o seguinte: Deus, antes de falar sobre isso, Deus para cada um de nós tem um significado. Para cada um de nós ele é uma figura. E para muitos de nós também ele é a ciência. Cada um de nós vê Deus de uma forma. Deus gosta de ser observado. Deus gosta de ser observado. E Deus se enfurece, ele fica muito enfurecido. Quando a gente passa pelo campo com flores de cor púrpura e não aprecia sua beleza. O campo de cor púrpura é esse campo que a gente passou de humanidade a vida inteira por essas mulheres e a gente não apreciou. Portanto, eu acho que Deus está sempre bravo com a gente quando a gente passa por essas mulheres e a gente não as vê de fato. A personagem que eu escolhi para contar, ela não existe. Ela veio da literatura. Ela chama Cilly. Ela é uma menina de 12 anos que teve 2 filhos, vítima de abuso sexual do próprio pai, que além de abusar dessa menina, que com 12 anos ela tinha 2 filhos, ele deu as crianças embora. Ele simplesmente pegou e deu. E aí ele doa também essa menina para casar com um homem muito mais velho. E o que acontece? Esse homem mais velho bate nela, espanca ela. Ela não tem mais filhos, porque, na verdade, secou, morreu. Então, ela não tem condição de ter filho. Só que ela tinha uma irmã. E ela era apaixonada por essa irmã. Ela se dava muito bem com essa irmã. E essa irmã foge do pai, porque o pai também queria abusar da irmã. Vai morar com ela, junto com esse casal, né, diferente idade. Só que o marido da Cilly, ele também quer abusar da irmã dela. Então a Cilly vai embora, é expulsa, enxotada, e Cilly fica sozinha. Porém, ela ganha uma grande amiga quando o marido dela traz a amante para morar dentro de casa. Ela cuida da amante, e ela vira amiga da amante. E por que ela vira amiga da amante? Porque, para ela, a amante estando ali, ele daria paz para ela. Quando a irmã ainda estava ali morando com ela, a irmã fez uma promessa. Olha, mesmo que a gente se separe, porque o seu marido vai me procurar e eu não quero, a gente vai se comunicar por cartas a vida inteira. E aí a Cilly fala, eu não sei ler. Durante todo o processo que a Nath, que é a irmã dela, fica ali com ela, a Nath ensina ela a ler e a escrever. Então, a Cilly depende dessa leitura para se encontrar com a irmã, né? E aí a irmã vai embora, enxotada, e
nunca mais ela teve nenhuma notícia da irmã. A irmã realmente não escreveu mais para ela. Então passa-se o tempo, os anos. E aí, numa véspera de Natal, essa amante do marido da Cilly vai receber a correspondência e acha uma carta. E entrega para a Cilly. E aí, a Cilly tem uma grande surpresa. Só que eu não vou contar. Vocês vão ter que pesquisar o porquê que a Cilly termina num campo com as flores de cor púrpura. Eu não vou falar do livro, porque a gente não tem esse tempo para ler. Mas eu vou falar do filme A Cor Púrpura. Ele é dirigido pelo Steven Spielberg. É o primeiro trabalho da Whoopi Goldberg, da Oprah Winfrey e do Danny Glover. São os grandes atores e diretores do cinema norte-americano produzindo um filme somente com pessoas pretas. Durante todo esse tempo, tem outras histórias que permeiam e perpassam o cotidiano da vida das pessoas negras no começo do século XX. Todo mundo tem que achar a chave para descobrir o porquê, o que estava escrito nessa carta que ela recebeu. Então vocês vão ter que assistir o filme, e eu acredito que vocês, super jovens, vão achar esse filme, craquear e mandar para o demais. Acho que alguém já mandou aí. Não sei. E aí, pensando nisso, a gente vai fazer uma manifestação artística com o nome A Cor Púrpura, falando das mulheres. O título tem que ser A Cor Púrpura. Então vocês vão ter que relacionar o título com o que vocês querem falar. O que a gente não pode fazer é levar essas questões técnicas. A gente não vai levar isso para o poema. A gente vai homenagear essas mulheres silenciadas. A gente vai fazer uma grande homenagem. A gente vai passar pelos campos com flores de cor púrpura e apreciar a beleza do campo. Porque, senão, Deus vai se enfurecer com a gente. As mulheres são um campo de cor púrpura. Proponho, primeira coisa, vocês assistirem ao filme, porque ele é um clássico. Segundo, porque ele emociona. Terceiro, porque a gente vai encontrar muita paz no meio de tanto caos. E a gente vai fazer uma manifestação artística para devolver a essas mulheres o seu valor, certo? O valor que a história não deu, nós vamos fazer isso. Nós temos uma missão em 5 dias de devolver para as mulheres tudo que lhes foi roubada, a voz que foi silenciada. Proponho que vocês não pensem em nenhuma ação antes de assistir ao filme, certo? E, posteriormente, quem quiser ler o livro, é incrível. Então, nós vamos homenagear essa mulher com o tema A Cor Púrpura. Só que vocês têm que descobrir o que veio escrito nessas cartas, para vocês entenderem a beleza, o poder e a força das palavras. E a importância da Cilly, que era uma escrava, né? Era uma ex-escrava, filhos de ex-escravos. A importância dela ter aprendido a ler e a escrever. Porque senão, quando ela recebe essa carta, se ela não tivesse aprendido a ler e a escrever, provavelmente ela não teria recebido as notícias que ela recebe. Descubram. Nós temos 2 minutos
Quem gostaria de falar sobre o tema, propor? Quem já está pensando em alguma coisa? O que vocês acham disso? Eu achei legal porque você falou, pediu pra gente não pensar em nada, né, antes de assistir o filme. Só que desde o começo da aula de hoje, quando você falou da questão da cor púrpura, da gente falando de sagrado feminino e de mulher, eu já comecei a pensar numa coisa. E aí agora eu vou ter que me desligar disso para conseguir prestar atenção nesse filme sem essa ideia que já está me rondando. Mas eu adorei o tema, eu achei muito, muito bacana mesmo. Todos os poemas obrigatoriamente tem que se chamar cor púrpura. Todos os poemas não, todas as manifestações. E aí, eu acho que agora é o momento da gente ser leve, da gente ser, né, de devolver isso para as mulheres. Então, é uma missão bonita, devolver para mulheres aquilo que é delas, né? Mas alguém gostaria de falar? Eu. Vamos lá. Gostaria de falar que esse tema vai ser muito difícil para mim, porque eu nunca produzi nada assim, nunca parei, porque eu produzo às vezes como uma terapia poética, né? E nunca parei para produzir alguma coisa referente ao sagrado da mulher, ao sagrado feminino. Então acho que produzir isso pela primeira vez, né, para um grupo como vocês, acho que vai ser especial, vai ser difícil e um desafio. Mas eu gostei muito da proposta. Vai instigar nesse lado que não está tão aparente em mim. E eu acho isso muito importante. Muito legal, Pedro. Mais alguém? Alguém mais gostaria de falar? Já está pensando em alguma coisa? A cor púrpura, quando a gente diz a cor púrpura, qual é a primeira imagem ou a primeira palavra que vem na cabeça de vocês? Alguém poderia falar? Cor. Violetas. Flor. Vem palavras, por exemplo, como morte, militância. Vem palavras como sofrimento, como tortura. Quando a gente diz a cor púrpura, vem essas palavras, tortura, sofrimento. Não. Percebam que eu sabia que vocês iam trazer essas mulheres muito, muito fodas, porém, essas mulheres realmente muito injustiçadas, que sofreram grandes abusos de alguma forma. E aí, eu marco o título como A Cor Púrpura, porque dificilmente a gente vai conseguir ir para o lado pesado, a gente vai ter que ter uma leveza agora para falar, que é para contrapor com tudo que a gente fez na poesia do caos, na poesia do fim do mundo. Então, isso vem para limpar aquela região que a gente armazenou, a poesia do caos, e dar lugar a um outro espaço que está mais relacionado à beleza, à estética, à pureza, ao feminino, ao bonito, ao lindo. E aí, por que eu peço que todo mundo envie até o domingo? Porque a gente fica naquela coisa de olha o de um, olha o de outro, e comenta, e lê os comentários, e tenta se entender. E a gente precisa da segunda-feira como um dia branco, um dia novo, para a gente abrir a proposta para um outro assunto. Então, até domingo, combinado, a gente se fala no grupo sobre a cor púrpura. Quero ver coisas incríveis como eu tenho visto, ok? Boa noite a todos vocês. Boa noite, Zé. Boa noite, Zé. Boa noite. Boa noite, Zé. Boa noite, gente. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.